Olá amigos, tudo bom? Quero saudar a todos com um bom dia. Não sei o horário que você estará vendo esse vídeo, mas também desejo uma boa tarde e também uma boa noite. Meu nome é Alexandre Ferreira, pastor evangélico, criador deste canal Papo Verdade. E hoje eu peço um pouco da sua atenção e prometo não ser muito prolongado nesse vídeo. Hoje eu quero falar exatamente dos resultados da eleição à Prefeitura de Fortaleza, agora em 2024. Todos já sabem que eu sou uma pessoa extremamente conservadora, patriota, e que em toda a campanha de André Fernandes eu o apoiei. Mas esse vídeo é justamente direcionado a você, apoiador não só de André Fernandes, mas você que se considera e se intitula como conservador, patriota. Eu quero começar esclarecendo o que é ser patriota, o que é ser de direita. Vamos lá. Patriota é aquele que se considera autêntico, amante do seu próprio país, né? É quando você tem uma fidelidade com o teu país, com a sua nacionalidade. Então, ser patriota é você não ter medo e nem vergonha de se identificar como brasileiro, como amante do seu próprio país. Eu quero recordar a todos vocês aquele tempo lá atrás, que nós estávamos naquela sala de aula, em uma escola pública ou particular. Eu falo de mim. Na época em que eu estudava, não tinha um dia sequer que os diretores da escola, professores, não formavam a gente ali naquela fila por ordem. Os menores, atrás vinham os maiores. E a gente, com muito orgulho, a gente cantava um hino nacional, né? E a gente também não deixava também de suspender a nossa bandeira. A bandeira com as cores brasileiras, a bandeira do Brasil. Era um orgulho. Você sabia que, na minha época, por exemplo, eu não tinha pressa de chegar à escola, né, nem tanto para estar dentro da sala de aula. Mas eu achava aquilo o máximo. A gente em fila, tudo organizado, parecia um quartel. E a gente em uma só voz, parecia aquela coisa ensaiada, em uma só voz cantando o hino nacional. E a gente suspendia aquela bandeira. Eu ficava felicíssimo da vida quando eu era um dos escolhidos para poder suspender aquela bandeira bem enorme, que o céu ali do nosso bairro, da nossa cidade, podia observar aquela bandeira lá no pico daquele poste. Era um orgulho, era emocionante. Isso é ser patriota. Ao longo do tempo, a gente não vê mais isso acontecer. Não existe mais nas escolas, ou se existia, bem pouco. As pessoas enfileiradas, cantando o hino brasileiro, o hino nacional, e suspendendo a nossa bandeira. Tão esquecida e tão isolada nos dias de hoje. Ser patriota é você admitir sem vergonha nenhuma que você é brasileiro. E nessas eleições, houve-se uma prova, infelizmente, de que muita gente não aderiu ainda à sua nacionalidade. Muitos trocaram a bandeira brasileira
por uma bandeira vermelha, a qual indica claramente o comunismo e outras coisas a mais. A minha tristeza não é pelo resultado das eleições, porque eu muito até me alegro, porque não que o nosso André Fernandes tenha perdido as eleições, não. Nós tivemos aí o menor resultado de toda a história. André Fernandes ficou bem pareado ao resultado. Mas o que me deixa feliz é ver que André Fernandes, ele não é só uma voz. André Fernandes não é só aquele jovem que todo mundo apontou dizendo é muito jovem, despreparado. Ele é um jovem que revolucionou a política em Fortaleza e no estado do Ceará. E por que não dizer em outros estados? Porque no meu canal mesmo, eu tenho pessoas ali que deixou comentário que é da Bahia, Rio de Janeiro e tantos outros estados, apoiando André Fernandes. Agora eu vou lhe dizer o porquê de tantos apoiadores que acompanham André Fernandes. Se você pegar todo o período de eleição de 2024, eu não vou falar nem da época que ele se elegeu a deputado, eu vou falar agora, 2024. Se você pegar toda a eleição, você vai ver e vai observar que André Fernandes, em todo o tempo, ele nunca teve uma propaganda dele, ele nunca teve um conteúdo dele com ordem judicial para ser retirado das redes sociais. Não, você não viu isso. Agora, por quê? Ele nunca teve um material dele retirado das redes sociais por ordem judicial. Porque André Fernandes, em todo momento, ele jogou limpo. André Fernandes, ele teve uma campanha limpa, transparente, verdadeira. É uma pessoa que chegou para mudar os pensamentos. Para mudar os pensamentos. Quantos hoje apoiam André Fernandes que antes não apoiavam? Mas por quê? Ainda há muita gente com uma visão ampla. Ainda há muitas pessoas com uma visão ampla. Enxergaram que nesse jovem chamado André Fernandes existe seriedade, existe compromisso, não só com a sua palavra, mas com o povo. É um jovem que chegou para revolucionar. Sim, ele mudou o pensamento de muita gente. André Fernandes, em todo o tempo, a sua intenção era fazer sempre uma campanha limpa, de honestidade, de uma pessoa íntegra, e eu já conheço há bastante tempo. Eu não sou seguidor de André Fernandes somente pelas suas palavras, mas pelo que de fato eu conheço da pessoa de André Fernandes. Uma pessoa íntegra, sincera, verdadeira e transparente. Em momento nenhum, ele foi para as redes sociais atacar ninguém. Não. Ele não usou de golpe sujo. Muitas das vezes, antes que você me fale isso, mas André Fernandes foi pego falando isso. Ele apenas se defendeu. Se defendeu da covardia que em toda a eleição fizeram contra ele. Atacando ele, pegando vídeos antigos de moleque, quando era criança, 14 anos. Fizeram montagem com os vídeos para o atacar, até que chegaram o nível mais baixo de clonar a sua própria voz para insinuar para o povo que ele estava comprando voto. Não.
Olha, toda aquela multidão que você, internauta, independente que você seja petista, o que for, mas no período de toda a eleição, quando você viu pelas redes sociais André Fernandes juntando multidões, ninguém nunca recebeu gasolina, dinheiro para o acompanhar, mas aquela grande multidão que se formava em cada bairro e cidade do nosso estado foi por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque o povo reconhece o trabalho honesto e transparente do nosso André Fernandes. Agora, antes de tudo, não saia desse vídeo não. Você está acostumado a assistir vídeos só mesmo com imagens, mas hoje é um conteúdo totalmente diferente. Eu quero desenvolver aqui uma visão ampla para você. Para você que se diz ser patriota, de direita, você vai me provar nesse momento se realmente você é patriota e de direita e conservador. O que é ser de direita e conservador? É exatamente você ver o que é certo e o que é errado e você ir andando de mão dada com aquilo que você acredita que é certo. Então nós somos conservadores porque nós estamos conservando tudo aquilo que, por exemplo, não aborrece a Deus, tudo aquilo que não venha degenerar a sociedade brasileira, a família. A gente vai de acordo com que tudo aquilo que é aplausível aos olhos de Deus. Não podemos de maneira nenhuma concordar com o aborto, com a liberação das drogas e muitas coisas que eles tentam fazer descer pela nossa garganta à força. Não podemos jamais concordar com isso. E infelizmente, André Fernandes lutou contra o grande sistema. O sistema é cruel. Ele lutou sozinho. Ele não teve apoio de autoridades. Em todo o tempo, ele lutando bravamente sozinho. Claro, acompanhado pelo povo que o apoia, porque reconhece que André Fernandes fez uma campanha limpa, honesta em todo o tempo. Contrapartida, o pessoal lá do PT teve que vir presidente, prefeitos de vários estados, se uniram, porque eles sabem que infelizmente o outro lado só não teria tanta força para lutar contra as ideias renovadoras de André Fernandes. Agora, esse vídeo é para você, apoiador de André Fernandes, assim como é apoiador da verdade, daquilo que é correto e certo aos olhos de Deus. Mas antes que eu me esqueça, eu peço a você que dê o seu like nesse vídeo, que você possa deixar o seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Agora, você que é opositor, não deixe comentários ofensivos, com palavrões. Seja pelo menos decente. Deixe o seu comentário, você é livre para comentar, mas de maneira não sórdida. Agora, você que é patriota, apoiador do que é verdade, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever. E ao se inscrever no canal, aperte o sininho para que você seja notificado, ok? Você está no canal Papo Verdade, eu sou o pastor Alexandre. Então vamos resumir o vídeo para não ficar muito comprido. André Fernandes, em todo o tempo, fez uma campanha limpa, uma campanha brilhante, e eu parabenizo André Fernandes pelo bom trabalho, com transparência, com verdade
e com muita simplicidade. Porque André Fernandes, para quem não sabe, ele começou apenas com uma caixa de som, com pouquíssimas pessoas ao seu derredor. E ele foi crescendo em números de pessoas, seguidores, e foi crescendo em estatística. Por quê? Porque o povo começou a enxergar ali uma possibilidade de uma mudança para Fortaleza e para todo o estado do Ceará. Só que ainda há milhões e milhões de pessoas que ainda não tiveram seus olhos abertos. São pessoas que punem pelo errado. São pessoas que aplaudem o que mais de errado há no nosso país. São pessoas que, infelizmente, estão andando na contramão da verdade, do que é certo. E que por aceitarem as coisas erradas e por estarem envolvidos nas coisas erradas, tem que apoiar o que é de errado. Porque a verdade, ela confronta o pecado, a verdade, ela confronta as coisas erradas. E quando há um confronto entre verdade e mentira, o que é real e mito, há esse choque térmico, a qual muitos tendem a se sentirem confrontados e não aceitam. Mas a verdade é que todo esse movimento jovem, eu vou citar aqui também o deputado Nicolas Ferreira, ele vem fazendo um trabalho brilhante durante toda a sua caminhada. É um jovem também, corajoso, determinado e que não teme a nada e nem a ninguém. Nicolas Ferreira, assim como André Fernandes, veio num período para revolucionar, para abrir a mente e os olhos de muitos que se encontram ou se encontravam na escuridão. Independente do resultado, eu continuo ainda apoiando André Fernandes. E seja quem for, conservador e patriota. Porque patriotismo não é aquela coisa, eu estou com quem vencer. Venceu, estou com ele. Não venceu, vou pular do barco. Isso não é ser patriota. Isso não é ser de direita. Eu escutei e tive o prazer de ver a fala do presidente do partido do PL a respeito aí do resultado das eleições. E eu gostei muito da fala dele quando ele disse que, independente dos resultados, ele continuará a luta dele em defender o que é correto. E eu aplaudi a atitude e a fala dele, porque realmente isso é ser patriota. Isso é ser de direita e conservador. É quando a gente tem um entendimento que não depende do resultado para continuarmos na posição. Não depende do resultado para dizermos ao mundo quem nós somos. Independente do resultado, eu, pastor Alexandre, continuarei sendo de direita, patriota e defensor da verdade. Eu nunca, jamais vou me render por causa de um resultado que seja negativo. Não. Eu continuo meu apoio a André Fernandes e a qualquer que se coloque como patriota, defensor da verdade e que lute em favor dos bons costumes, não da degeneração da família brasileira, não. Então eu convoco e eu convido a você que verdadeiramente colocou a camisa brasileira, você que é patriota, você que é de direita, defensor da verdade, eu convido a você não se render. Eu convido a você se manter firme de pé, posicionado em favor para andar lado a lado com a verdade. Porque a verdade, tem muita gente pensando assim, que nós fomos derrotados.
Não, não fomos derrotados. Está longe de sermos derrotados. Nós somos a voz da verdade, nós somos a multidão. Nós somos uma grande multidão, um grande número de pessoas que acredita no que é chamado patriotismo. Então eu quero convocar você para continuar firme de pé, declarando que o Brasil é de Jesus. Então não se esqueça, André Fernandes, em todo o período de sua eleição, fez uma eleição transparente, verdadeira e que teve um grande sucesso. André Fernandes está aqui em nossos corações, independente do resultado. Eu quero nesse exato momento dizer a ele, André Fernandes, o meu muito obrigado pela tua existência, pela tua capacidade e firmeza de ir até o fim. Você é jovem, concordo, apenas 26 anos, mas um jovem de 26 anos que revolucionou, um jovem de 26 anos que abriu a mente e os olhos de muitos e que nos trouxe sim uma esperança que muitos por ainda estarem dormindo no sono da indolência, por se renderem ao que é errado, ainda não conseguiram enxergar. Mas eu aplaudo em todo momento o trabalho de André Fernandes e toda a sua equipe. Estamos juntos e eu volto a pedir você, a internauta, a você que é seguidor do nosso canal, inscrito e não inscrito, que você possa se inscrever. Se inscreva em nosso canal, aperte o sino e vamos que vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente porque a nossa jornada ela continua. Vamos fazer de tudo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas e orar a Deus para que milhares e milhares de vidas possam ser despertadas e possam ter a sua mente aberta para a verdade. Aqui quem fala é o pastor Alexandre, você está no canal Papo Verdade e eu deixo a você, internauta, de todo mundo, um forte abraço e que Deus abençoe a você e toda a sua casa. Um forte abraço e que todos possam ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus.